Que lemos é muito conhecido porque também é muito pregado sobre esta terra. O dia em que o Senhor devolveu ao homem aquilo que por muitos anos ele havia perdido. No dia em que o Senhor decide fazer o homem chamado Adão, o que Deus queria para um homem é uma intimidade, uma afinidade de pai para filho. Por isso Deus não se preocupou em criar idiomas para se comunicar com o homem, e por isso Adão falava a mesma língua que Deus. No dia em que Adão decide pecar, ele quebra o pacto, a aliança que havia entre ele e Deus, pois o próprio Deus disse que no dia que ele pecasse ele morreria. A aliança foi desfeita, o pecado entrou na humanidade e dali para frente o homem se tornou a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa, não tendo mais a mesma intimidade e comunhão de outrora. Por isso Deus, ele acha por bem não entregar de vez o seu espírito ao homem, mas se você for ler os textos no Velho Testamento, você verá que o Espírito Santo ele não habitava completamente dentro do homem, mas ele via, usava e se retirava. Lembro-me aqui do profeta Eliseu, uma certa feita, quando quis profetizar, e ele disse que o Espírito não havia descido sobre ele, então ele chama um músico, e quando o músico toca, o Espírito desce, ele é usado pelo Espírito e profetiza. Eu me lembro aqui de Sansão, pois todas as vezes que a Bíblia faz menção de que Sansão usou a sua força, antes a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e por isso ele pôde ser usado, porque o Espírito vinha, usava e saía. Então o homem, mesmo tendo esta oportunidade de por poucos espaços de tempo ter o Espírito usando ele não valoriza, mas ele começa a pecar e errar, assim como fez o nosso pai Adão lá no Éden. Por isso, quando chega o tempo entre Malaquias e Mateus, que foi o tempo do silêncio de Deus, que durou 400 anos, porque Deus retirou completamente o seu Espírito de capítulo 59, versículo 2 diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Por causa do pecado do homem, Deus decide ficar em silêncio durante 400 anos na terra. Mas houve um tempo que Deus, com o seu sentimento de pai, olhou do céu para a terra e viu que para o homem não tinha jeito, pois a sua natureza era caída, e se Deus não entrasse com a intervenção, o homem continuaria a pecar, e assim seria escravo perpetuamente do diabo. E Deus não fez ninguém para ser escravo de Satanás. Paulo ele diz: eu sou prisioneiro de Jesus. O certo escritor disse: Senhor, faça-me o teu prisioneiro, pois assim eu serei livre. Deus não fez ninguém para ser servo ou escravo do diabo, mas Deus durante 400 anos talvez achou que com essa lição o homem se arrependeria e voltaria para ele, mas não foi bem isso que aconteceu. Por isso Deus lá do céu decidiu enviar o seu Cordeiro imaculado. O seu filho veio para a terra durante 33 anos e meio, ele fez o seu ministério, pregou, foi para a cruz, verteu seu sangue, o véu que separava o homem de Deus se rasga de alto a baixo, e agora o homem ele tem livre arbítrio para comunicar-se com Deus. Oh, aleluia! Após a ressurreição de Cristo, Jesus fica durante 40 dias sobre a terra dando testemunho da sua ressurreição. O primeiro aparecimento que Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, ele se manifesta, assopra sobre eles. Livro de João, capítulo 20, versículo 11. E ele diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Naquele momento o homem ele recebe aquilo que por muitos anos ele havia perdido. Jesus naquele momento ele está cumprindo a missão que veio cumprir, devolver para o homem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas ele recebe o Espírito Santo, mas porém não foi revestido pelo Espírito, porque o que acontece em Atos 2, o contrário de que muitos pregam, não é o recebimento do Espírito, mas é o batismo, o revestimento
do Espírito Santo, pois o próprio Cristo disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles vão para o cenáculo e vão clamar: ei, deixa eu te contar o segredo. Jesus fica 40 dias, no 40º dia acontece a sua ascensão, ele é recebido nos céus. Então os discípulos foram para o cenáculo e era 500 mil, mas porém eles acharam, Walter Franklin, que com que Jesus subisse, de repente o Espírito desceria imediatamente, e não foi. Jesus sobe, eles estão no cenáculo, passa o primeiro dia, o Espírito não desce. Passa o segundo dia, o Espírito não desce, oh meu Deus. Passa o terceiro dia, no decorrer que vai passando o dia, a multidão vai diminuindo. Era 500, baixa para 400, baixa para 300, baixa para 200. Quando chega no 10º dia, que eles estão clamando, dizendo: Espírito veio. A Bíblia não é exata em dizer a quantidade que tinha, mas ela diz: eram quase 120. Aleluia! No 10º dia, mente de pregador, conjectura minha, Deus decide chamar o Espírito Santo. Faça favor, Espírito. Senhor Jeová, o que foi? Está na hora de você descer. Aleluia! Eles te magoaram, eles pecaram contra você, transgrediram contra ti. Há 400 anos eu não me comunico com eles. É hora de virar o quadro. Aleluia! Senhor Jeová, eu vou descer. Vai. O meu espírito, o meu filho desceu, passou todo o ensinamento, toda a doutrina, falou que você é um espírito sensível e que não deveria pecar contra ti. Falou também que se pecar contra mim e contra meu filho há perdão, mas se pecar contra ti não há perdão. Está tudo ensinado, está tudo pronto, é só você descer. Senhor Jeová, uma pergunta, pode perguntar. Como eu vou descer? Eu vou descer como um cordeiro, assim como seu filho desceu em uma linguagem figurativa, como um cordeiro? Não. Como eu vou descer igual a uma pomba, igual a descer sobre ele lá no Jordão? Também não. Como é que eu vou descer e aonde eu vou descer? Primeiro vem cá, tá vendo lá em Jerusalém? Tá vendo no cenáculo? São quase 120 que estão há 10 dias me pedindo para você descer. Você não vai descer como pomba, você não vai descer como cordeiro, mas você vai se transformar em um som como de um vento veemente e impetuoso. E o Espírito Santo é para descer, é para descer. E o escritor de Atos 2, ele vai escrever, Dr. Lucas, dizendo para nós que naquele dia o homem recebeu o que havia perdido há 400 anos, Walter, e ele vai dizer essas palavras, que naquele dia veio do céu, veio do céu, veio do céu, o céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, não foi a metade, não foi 40%, não foi 90%, não foi 99%, 100%, foram cheio do Espírito. Outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Por isso, nessa oportunidade, eu venho na autoridade do Espírito Santo perguntar aqui: quem aqui já recebeu o que desceu em Atos 2? Quem aí está preparado para semear fogo? Quem está preparado para chover? Que semeia, é a geração que semeia. Aquele que semeia fogo, ele fala línguas de fogo. Aleluia. Calamandoreminécia.
Alguém diz: eu finalizo agora. Temos que ter uma visão como a visão de água. Eu sou o contrário, irmão. Para mim, a gente tem que ter a visão como os crentes de Atos 2. A águia, ela pode enxergar metros e metros de distância, mas se eu chegar lá perto, eu também vou enxergar o que a águia está enxergando. Eu quero ver enxergar o que os irmãos enxergaram. Franklin, idioma não tem cor, mas os crentes vão dizer: as línguas a gente viu. Era como chama de fogo. Chama de fogo. Ei, hoje esse fogo está presente. O nome dele é Espírito Santo de Deus. E só quem está preparado para receber